Uma das divisões mais fortes na comunidade entre velhos e idosos é sobre a origem dos lendários no mundo Pokémon, principalmente porque Mew e Arceus são, em épocas diferentes, dito como os seres originais de todo o universo Pokémon, sendo o primeiro Pokémon ou sendo o primeiro ser no geral. E isso me fez parar pra pensar sobre todos os lendários no geral, já que vários deles têm menção de origens de formas diferentes. Então o vídeo de hoje é sobre a gente tentar entender a origem de todos eles e criar um parâmetro sobre como forma um lendário no mundo Pokémon. Vamos começar do começo pra gente criar a base de tudo. Primeiro veio o ovo. E dele... Ai, Kaká, não fala assim. Kaká, não fala assim no meu ouvido não que eu fico maluco. Saiu Arceus. Agora chega de dramatização. Pô, ele surgia daquele jeito, ele foi muito bom, tá? Isso não é pouca mitologia. A gente sabe que Arceus é o deus do mundo Pokémon com certeza absoluta, depois de Legends Arceus ter explicado tudo pra gente. Lá a gente vê ele na forma verdadeira, ele é aquela luz no começo do jogo que tá falando contigo do além, sendo o equivalente ao Big Bang que surgiu do nada. E questionar a existência dele é muita filosofia pra esse vídeo. Agora, voltando. Dele em si, a gente sabe que saíram alguns Pokémon. Primeiro o Dialga Palkia, e dessa criação saiu o Giratina. Os três E todo mundo sabe que o Dialga e o Giratina são os mais legais, né? conceitos de tempo, espaço e antimatéria. A partir da criação deles três, o outro trio, o do lago, imediatamente depois foi criado também. Literalmente por causa do primeiro trio. Com isso, nós temos 6 confirmadamente criados diretamente pelo Arceus. E, assim, muitos dos outros que existem são especulados serem criados diretamente pelo deus Pokémon, mas existem ideias diferentes sobre a origem deles. No geral, existem teorias que imaginam que todos os Pokémon lendários são criados diretamente por Arceus, mas também é mais prático pensar que na realidade depende, já que alguns são incorporações físicas de conceitos gerais e às vezes é só um cachorro muito velho. Eu acredito mais nesse caso de que depende. Olhando para Dialga e Palkia, a gente consegue inferir que a ideia no mundo Pokémon é de que tudo que existe em conceito, tempo, espaço, antimatéria, conceitos físicos e biológicos importantes para o funcionamento desse multiverso, tem a sua incorporação física representada por um Pokémon. Só olhar para a Terra, cada uma das 3 camadas dela tem um representante: Groudon a Terra, Kyogre o mar e Rayquaza a litosfera que encobre o nosso planeta, o que torna ele habitável. Os 3 juntos sendo as partes desse planeta que em si também tem seu próprio representante, Zygarde. E assim, não só nesse planeta, mas por exemplo, as estrelas no... Tô ansioso pra Pokémon Legends EA. Eu imagino que o Kaká deva estar também, né? Caraca, velho, deve ser... Tô louco pra receber um trailerzinho dele. Mas eu queria que ele não lançasse agora. Sendo bem sincero, eu queria que Pokémon Legends EA fosse um Pokémon de 2000 e lá vai. Mas que ele fosse um bom jogo. Diferente de tudo de Pokémon. No espaço também tem isso, com Solgaleo e Lunala. E eu sei, a Lua não é uma estrela, mas deixa um pouco de liberdade criativa. Mas é um astro, pô. Tá bom demais. Né? Para criar essa dualidade dentro do mundo dos monstrinhos de bolso, a Lua é uma estrela. Esse é o menor das estranhezas que nós temos aqui. Mas sim, as estrelas Sol e Lua têm encarnações próprias, tendo uma representação física delas em um Pokémon. E aproveitando que falei desses dois, é interessante ver o próprio Necrozma pra gente começar a falar da origem desses bichos. Já que, em conceito, Necrozma é dito como aquele que tinha a luz e a perdeu, sendo um prisma de luz primordial de onde todas as luzes... As piadas desse vídeo tá muito boa a edição desse vídeo aí, tá maluco. Vieram. Esse papo de ser luz, ser quem perdeu e vai buscar ela, faz dele um dos principais parâmetros para teorizar a origem de alguns lendários. Porque se ele foi criado por Arceus também, ele não foi muito bem programado, já que ao perder a sua luz, ele ficou doido de pedra e foi atrás dos outros lendários que teoricamente são do bem. Bem aqui, bem entre aspas. O que iria contra a própria missão que o seu criador deu a ele. Mas assim, Giratina, né? Acontece às vezes. O que isso implica? Que Arceus criou tudo em 7 dias, pipipi popopó. Mas, na real, nem tudo... Mas é dito que Arceus criou tudo em 7 dias ou é... Não, tudo bem, ele é o deus Pokémon. Eu acho que é só questão de humor, né? É dele. Vamos começar a dividir aqui por alguns grupos. Primeiramente, as criações de Arceus, aqueles Pokémon que foram criados diretamente por ele. Já comentamos do trio das leis da física e do trio do lago. Mas tem outros que eu acho que também são criações dos conceitos que Arceus fez.
Necrozma como espaço sideral, o trio dos titãs do clima como as partes do planeta Terra, e assim como eles, os outros Eu acho, sendo sincero, temos do trio das leis da física e do trio do lago. aqui eu concordo que o Arceus fez tudo aqui, tá? Mas tem outros que eu acho que também são criações dos conceitos que Arceus fez. Necrozma como espaço sideral. O Necrozma ok, que aí acaba entrando no mundo da física e a gente sabe que o Arceus fez o estudo da física lá, né? O trio dos titãs Já o trio dos titãs, eu não sei se necessariamente foi o Arceus que fez. Eu acho que eles são, tipo assim, uma personificação do planeta, do elemento, sabe? Como se o elemento quisesse personificar. Até porque, por exemplo, no mundo Pokémon existem outros planetas, asteroides. Até foi lasca. Mas esses asteroides não tem Groundons, não tem Kyogres, por aí fazendo vários planetas, certo? Que a gente saiba. Então eu acho que eles surgiram mais na personificação, tipo, uma forma de expressão do ambiente. Eu não acho que seja algo que o Arceus criou. do clima como as partes do planeta Terra, e assim como eles, os outros astros Lunala e Solgaleo também. Seguindo a Lunala e Solgaleo, eu acho que ele... tem sim, Leandro. Tem o Pokémon Asteroide. E eu acho que esses Pokémon são mais personificações, tipo, são mais uma demonstração de poder do elemento. Já que tudo no mundo Pokémon é magia, você tem que admitir que tudo é magia. Você não pode imaginar que um Pokémon que solta fogo pelas costas consegue dar um soco de gelo, sendo que ele materializa o gelo na mão dele, entendeu? Você não pode olhar para um Wooper e ver ele dar um Ice Punch e não pensar que aquilo é magia. Aquilo é magia. Então tudo emana um pouco de magia. Até os seres humanos e, consequentemente, os elementos. Como, por exemplo, existem berries que curam paralisia, que é uma questão de eletricidade ou de um pó. Então, é tudo uma questão de uma magia. Eu acho que a Terra emanou a magia que fez o Groudon. essa ideia de conceito de que todos os conceitos têm avatares fisicamente, o trio da vida, morte e balanço, também são conceitos bem importantes, eu acho, né? Aqui eu acho que o Arceus criou também. Tipo assim, teve uma necessidade de ter a vida e a morte. Porque tem que ser um ciclo. Se o negócio fosse infinito, a vida das pessoas, dos seres infinitos, eu acho que ela é muito sem graça. É só você olhar pros lendários. Os lendários não faz nada, não sorri. A vida dos lendários é tão sem graça que eles se deixam capturar pra poder brincar com os caras. Acho que serem derivados de um deus também faz sentido diretamente aqui. Com isso, acho que nós temos os 15 lendários principais de Arceus, só que como vocês não viram no último vídeo, porque, no caso, ninguém viu o meu último vídeo, Qual foi o seu último vídeo, Kaká? Eu prometo que eu olho depois. falou de mais 2 lendários que inspiracionalmente têm conexão direta com Arceus, já que Arceus é Deus e eles inspiracionalmente são anjos. Eu vi, Kaká. Eu vi, Kaká, seu cabra safado. Eu vi o vídeo do Latios e da Latias. Eu sabia. Beijão, Kaká. E Latias, que Celebi mete o louco, sorri, viaja através de tempo e espaço, conhece ele mesmo do presente, passado. Mas o Celebi sorri porque ele mexe com o tempo de viagem. Então, tipo assim, ele é como se ele tivesse vários ciclos de vida, eu acho. Pelo menos eu imagino. como eles são derivações diretas do criador, logo sua criação, eles são criação do Arceus. Eu colocaria eles aqui junto desses outros. Então vamos ao grupo de Pokémon lendários que não são tão fundamentais, mas que tem conexão com o deus Pokémon baseado na conexão e inspiração em volta de cada um deles. Latios e Latias, que nem eu disse, ambos são Pokémon anjos, no conceito bíblico mais famoso atualmente no Brasil, sendo emissários de Deus. Por isso, provavelmente foram criados por ele. Assim como o Mew, ele em si ainda faz todo sentido com a sua lore de ser o primeiro Pokémon, já que estamos separando Pokémon, seres místicos, lendários, que são a encarnação de conceitos do resto, dos Pokémon comum. Então, nada muda. Ele é o primeiro que começou esse resto. Temos também Regigigas, que parece a literal primeira tentativa de uma criação à mão ao invés de conceitual, tipo Slow Start. Começar lentamente. Faz sentido com... Mano, essa habilidade é muito ruim. Chega a ser pior do que a habilidade do Slaking. O Pokémon vai demorar 5 turnos pra poder agir, velho. Não sei se é muita confiança da parte dele, de que ele vai tancar os 5 turnos, ou se é somente pra ele não entrar no competitivo nunca. A ideia é que ele nunca seja jogado em qualquer competitivo ou em qualquer batalha que seja. Conceitualmente, ele criar isso para tentar moldar a Terra à sua forma necessária, que demorou anos, pensando naquele planeta como o planeta onde tudo vai acontecer. Quais motivos? Pergunta pra ele. Além deles, Terápagos, o Pokémon que é a base de tudo, já que é a base do conceito de tipagens, por isso seu contexto. Temos que jogar a DLC de Violet aqui,
Quando eu comprar o Scarlet, eu vou comprar a DLC pra gente jogar, velho. Vamos zerar o Scarlet aqui em live. A gente aproveita e faz um desafiozinho e vamos pra DLC. Tanto sendo do tipo normal, que é o tipo original que dá luz aos outros, quanto também no contexto de ser a base de tudo por ser a tartaruga que carrega o mundo nas costas. E uma vírgula aqui, se tem uma coisa que Pokémon hoje em dia faz muito bem é design. Se tu para uns segundos pra pensar no conceito, nas inspirações e tudo por trás de cada um, é lindo demais. Então eu diria 20. Esses 20 em si foram criados diretamente por Arceus. Eu só diria que, em questão de ordem, 1000 ou o trio de Kalos foram os últimos. Só depende da imortalidade. Não, acho que 1000 foi o primeiro. E dele ele foi, ó. Toma aqui, ó. Toma. Tudo, entendeu? Eu acho que o último feito foi os Hernias e o Yveltal, questão do ciclo da vida. Porque os outros lendários não sofrem com isso, entendeu? Todos os lendários foram feitos antes deles. Ou talvez ele tenha feito primeiro os Hernias e o Yveltal veio muito depois, por isso que ele é um revoltado que quer matar todo mundo. Do meu. Já que eu imagino que morte nem vida afeta esses lendários tão base da realidade que nem falamos. Então assim, vamos parar aqui pra pensar, tipo, não dá pra imaginar que o Dialga em si é assassinável. Você não pode matar o conceito de tempo. E assim, como nós vimos, o trio do lago foi criado imediatamente depois que Arceus viu Dialga, Palkia e Giratina. Ele olhou pros 3 lendários e pensou, melhor inventar o conceito de cérebro pra esses bichos saberem pensar. E, inclusive, isso tá literalmente na Bíblia de Pokémon. O trio do lago só existe porque Arceus não aguentou os 3 brigando e falou, faça-se a sinapse. E isso é ainda mais legal porque fisicamente faz sentido a questão do Dialga, Palkia serem assim, já que, né, o Big Bang. Mas esse vídeo é religioso. Né? Então vamos deixar a ciência pra lá. Depois disso, mesmo não sendo desvivível, o próprio Kaká sendo automaticamente cancelado depois dessa frase. Quem cancelar o Kaká, eu vou atrás, viu? Eu vou atrás de você. conceito de tempo ainda tem um outro adjetivo, porque ele é dominável. E daí vem o próximo grupo de lendários. Os conceitos... Calma aí, eu li errado. Ainda sem pensar em humanos, existiram os primeiros lendários naturais, seres que, devido à realidade está se ajeitando ainda, são conceitos derivados dos outros conceitos. Aqui nós temos o Quarteto dos Ventos, as 4 estações que nasceram diretamente da briga entre titãs do clima, porque, né, clima. O Heatran, ele surge aqui também diretamente... Se bem que eu não sei se todos os lendários vieram depois do Yveltal, ou antes do Yveltal. Eu acho que o lendário ele só pode ser excluso, tipo, tá ligado? Retirado disso. Do Groudon e Regigigas, provavelmente puxado um de dentro do outro, na mão, ou por cordas, que nem diz a Pokédex do Regigigas. Nós também temos o Duo Yin Yang original, que são os mensageiros da vida e morte Lugia e Ho-Oh, que são provavelmente derivados do trio de Kalos. O Lugia não é água. Você acha ruim. Eu não entendi no começo. Hoje eu gosto. Beijo. Nós temos também a origem original do original trio de pássaros originais de canto, que originalmente eram queimar, congelar e chocar, quer dizer, relâmpago. Eles funcionam mais ou menos como o Quarteto das Estações que nós vimos ali, nascendo no mesmo conceito. Eu acho que eles não são necessariamente da mesma coisa, sabe? A gente aqui neste canal, lembrando a vocês, não leva filmes como algo canônico, então esquece Pokémon 2000. Aqui você tem uma dualidade, eles serem Eu tenho que assistir Pokémon 2000. ventos, ou então eles serem exatamente a encarnação daquilo, queimar, congelar e relâmpago. Um que é interessante e vai servir de ponte pro próximo grupo é Melmetal, que... Eu acho que a ideia das aves é mais, tipo assim, serem elementos primordiais e não estações, sabe? Porque senão, onde o Articuno tá não seria uma caverna de gelo, seria um clima de gelo. Onde os Zapdos tá não seria uma usina elétrica, seria uma tempestade elétrica. Pode ser até uma usina lá, mas seria. E o Moltres não estaria no monte, ele estaria dentro do vulcão. Inclusive eu acho que ele aparece assim nos animes. E mesmo que ele tivesse assim, tipo, talvez fosse um deserto, sabe, secura, alguma coisa assim. Ele é Mercúrio, só. Mercúrio em si é derivado do Heatran, que é a camada manto da Terra. Então É legal, meu Melton. É o meu Melton. Então ele já é o derivado do derivado, assim como o trio das bestas felinas, que são derivados do Ho-Oh especificamente, e os Regis, que vieram do Regigigas, já que não tava aguentando mais. Esse Reg The Rock eu quero
Agora... trabalhar sozinho ao longo das eras, então ele criou esses bichinhos. E por último, Manaphy, que é conceitualmente o Mil da Água. Literalmente tendo Fione pra mostrar essa ideia, esse conceito. Inspiracionalmente assim, mas como que ele surgiu? Eu imagino que, assim como o próximo grupo, o Manaphy só apareceu como um dos primeiros filhos do Mil, cuja missão, dado o seu contexto, era criar Pokémon, então ele foi lá e criou os bichos no mundo. O Manaphy em si surgiu desse conceito de ser a criação a partir... Eu acho que o Manaphy é uma tentativa de fazer com que uma mecânica de lendários terem filhote. E aí eu não sei se eles gostaram ou não. da criação. Por isso que ele tem o seu próprio filho, assim como o Giants tem o seu próprio filho. Passou um mosquito. Moleque, eu deixei esse quarto o dia inteiro com a porcaria do repelente ligado. Calma. Até me perdi. Sendo todos filhos do mesmo primeiro ser. Eu diria que todos esses a seguir aqui são de um jeito ou de outro, só filhos do Mil. Mas mais no sentido de serem lendários que atingiram esse patamar por chegarem ao topo da cadeia alimentar e foram ficando mais fortes. Eles alcançaram a força para ser chamado de lendário por meios comuns. A maioria dos lendários daqui são em um contexto ou outro. Não sei se eu concordo. Porque, tipo assim, poder o bastante deixaria eles imunes a... como é que eu vou dizer? Questões de vida, morte, coisa do tipo? Acho que não. Só fortes. É só olhar pro Korai e Miraidon. Ambos são só lendários que, por serem... aí ele me pegou. Porque, tipo assim, o Cyclozar existe. E eles são antepassados e posteriores ao Cyclozar, né? Então ele pode ser só o topo de uma cadeia alimentar mesmo. E isso gera ele como lendário. Ou... ainda discordando do Kaká, na época deles, na era deles, eles não eram lendários, e sim são mais Pokémon. Como a gente não tem acesso a todos os Pokémon da região deles, da geração, a gente não pode saber se eles eram ou não lendários. Eles podem só ser muito fortes. Ou como a gente viu em Legends Arceus, eles podem ser somente alfas das alfas deles. Não à toa, o nosso lendário nos jogos, ele sofre com outro da mesma espécie, que acaba sendo um pouco mais poderoso. Então, se existe mais de um, eu acho que nem pode ser tratado como lendário. Por mais que existam mais de umas aves lendárias, só que já são outro tipo de ave lendária. Os bichos que mandam nos seus habitats conseguiram o título de lendários. Assim como eles, Zeraora, Urshifu... mas nos jogos eles são tratados como lendários. Talvez seguindo aquilo que eu falei da região, do momento. Zarude, literalmente no mesmo conceito, só que em contextos diferentes. Não só, mas as lendas de Galar também têm algo parecido, sendo apenas os Pokémon abençoados pela realeza, da mesma forma que Calyrex e seus... Mas essa bênção, será que ela é só algo figurativo? Ela pode ser algo a mais, né? Cavalos. E o contrário também funciona, com Patcheron sendo uma fruta tão podre que usou seus poderes para criar seus servos, mas vindo no mesmo lugar. Esses aqui, eles chegam bem perto de um conceito que nós vamos explicar daqui a pouco, então lembra desses grupos assim que a gente for falar dos próximos. Mas nesse contexto, a gente consegue ver o Quarteto Mosqueteiro conseguindo a mesma benção mais naturalmente. Isso porque, assim como o Ogerpon e Celebi, a benção da floresta do meio ambiente, a energia dos seres que ali habitam, são capazes de dar poderes aos Pokémon. A natureza do mundo Pokémon em si funciona dando essa energia em específico para os bichos conseguirem ser isso. A gente vê isso com os Tapus saindo da energia da terra junto do desejo dos bichos locais. Eles vieram ser quem protege quem habita ali, uma mistura de força bruta dos vulcões com a natureza que nasce e floresce após a erupção. Né? Todos eles sendo naturalmente a vontade de proteger. Vamos jogar Pokémon Sun and Moon algum dia também. O seu local. Tudo isso é conectado agora, a partir da 6ª geração, ao tipo Fada. E se a gente olha para os Tapus, a gente para pensar na mesma logística ao qual a gente pensa as Ultra Beasts além do multiverso. Porque eles surgiram naturalmente nesses outros lugares, sendo Pokémon comum que dominaram as coisas. E uma coisa que me deixa na dúvida nos Tapus, em específico, só deles, é se houve alguma interferência humana. Porque na época humanos já existiam e nós sabemos que eles são capazes de criar lendários e míticos. Mewtwo, Silvally, Magearna, Genesect, todos eles foram criados... Verdade, eles foram criados, né? Caramba, velho. Tem esses Pokémon lendários criados. Por humanos.
Mas a gente já fez um vídeo inteiro sobre isso, então vamos focar nos outros que tem conexão com as coisas envolvendo os humanos no geral. O vídeo é sobre origens. Darkrai e Cresselia são um bom começo. O conceito de sonhos e pesadelos é uma criação humana. Afinal, ambos são a mesma coisa. A gente que conceitualmente separa. Com isso, existem alguns Pokémon que são derivados de conceitos humanos. Desejo, gratidão, sorte, música. Mas a gente tá falando só de O Victini é poderoso, né? positivos. Assim como o Darkrai tem um lado negativo, a inveja e outras negativas, por exemplo, foram quem criou o Quarteto das Relíquias, diretamente Eu não capturei os lendários de... Esqueci o nome da região do Violet e do Scarlet. de humanos, assim como aqueles que nós mencionamos na linha anterior de serem algo da realeza. Realezas no mundo Pokémon tinham poderes por algum motivo. É como eu falei, Kaká. É como eu falei. Paldeia, muito obrigado, Gui. Existe magia no mundo Pokémon. E essa magia, ela existe em todas as coisas. Por isso que eu concordo mais com o que eu falei do Groundle e do Kyogre não terem sido feito pelo Arceus, mas sim uma personificação do elemento com a magia dele que quis falar. Da mesma forma que as orações dos Pokémon e dos moradores fez os tapos. Então acho que essa bênção das realezas tinha magia da realeza, como se a realeza fosse algo além de necessariamente um poder material de tipo dinheiro e influência, sabe? Eu não tô ligado com essa energia do infinito não, Leandro. Tem mais dois que são envolvidos com conexões, conceitos humanos, que surgiram à base de coisas que os humanos pensaram, mas eu não consigo chegar a uma origem nem conceitual pra eles, que é Volcanion e Marshadow. Genuinamente, deixem nos comentários aí da onde vocês acham que ele pode ter saído, porque Vão lá deixar, hein? Vocês vão lá deixar e deixem aqui também. Mas vão lá deixar. Lembre-se sempre, todo react meu tem como a intenção de dar minha opinião sobre o vídeo. E então avaliem sempre o conteúdo original. do Mil, provavelmente, assim como todos os outros Pokémon objetos, O pessoal do TCG manja mais, porém é uma mistura de todos os tipos que existem e pode existir que dão origem ao poder de todos os Pokémon. Então essa energia do infinito faz isso. Entendi. como, ao menos com os últimos que nós vamos falar agora, a gente sabe da onde eles vieram. Chuva de meteoro é algo recorrente no mundo Pokémon. O trio Dragão, Eternatus e Deoxys. Todos são bichos que aparecem do nada vindo do espaço. Então, se eles vierem do espaço, ó, eles podem ser personificações de asteroides ou, no caso do Deoxys, o design dele traz a ideia de que ele é um ser extraterrestre que pode vir de outro planeta. O que traz a ideia de que acho que nem não é tudo que é feito pelo Arceus, sabe? De lendários. Desses, só Deoxys a gente sabe a origem, sendo um vírus que mutou do espaço. Se ele é um vírus, ele não é um ser vivo, certo? Ou ele se tornou um ser vivo evoluindo de um vírus. Mas, assim como o Rupa, nenhum deles a gente sabe de verdade como nasceu. Ou mais importante, de quem. Será que algum dia a Pokémon Company vai fazer um grande livro? Seria muito legal, né? Fica aí a dica, Pokémon Company. Faz um livro bem grandão, dizendo tudo de Pokémon, assim, explicando a história do mundo, como é que foi feito e tal. Já que a gente não pode ter isso na vida real, faz do jogo, ué. Eles nasceram. Bem, novamente eu vou deixar passando os membros aí do Kaká. Já tinha deixado meu like, porque não tem como. Conteúdo do Kaká é bom, não tem o que fazer. Galera que participou aí da live, muito obrigado. Eu vou ter que fechar por aqui. Eu estou sem voz nenhuma, então eu vou descansar hoje. E na quarta-feira... Pera aí, conteúdo aqui, ó. Calma aí, então é o conteúdo. Agora, meu cabelo ali não deixa... Moleque, isso tá muito bom. Parece que o Kaká tá nascendo, né? Mas é isso. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui.